Muito bem, seja bem-vindo a mais um estudo de caso dos nossos guerreiros, dos nossos grandes alunos aí que já estão conquistando os resultados que você vai estar conquistando em breve. E hoje eu tenho o maior prazer de estar aqui com o Arthur Fontoura de São Paulo para contar um pouquinho da história dele e dividir com você tudo que ele viveu. Seja bem-vindo, Arthur. Prazer estar com você aqui. Prazer todo meu. Espero poder contribuir um pouquinho aí, pessoal. Massa, show de bola, tenho certeza que vai. E olha só, como a gente sempre começa os estudos de caso aqui, a gente sempre faz aquele paralelo, né? Então, Arthur, vamos voltar lá para o começo. Você estava começando, né, os seus estudos, antes mesmo de conhecer a gente. Como é que você, melhor, como é que você me conheceu? Conta um pouquinho aí como é que foi a caminhada para chegar até o Roberto, até o método 3.1. Cara, desde o início ou como eu conheci? Porque o início é bem antigo. Sério? Conta um pouquinho Putz. dessa história aí. Cara, eu me formei no final de 2011 Uhum. e já pensando em fazer concurso, né? Só que assim, desbravando tudo sozinho praticamente, porque não tinha ninguém que pudesse pedir um auxílio. Então eu comecei a estudar assim no primeiro dia depois que eu me formei, assim, no início de 2012 já. Só que totalmente aleatório e perdido, com livros clássicos da faculdade, sabe? Resumindo, fazendo só coisas que me levaram muito tempo e com pouquíssima eficiência, né? E nisso eu fiquei por bastante tempo, para falar a verdade. Fiquei até de 2012 até 2014 só enfiado em livros clássicos, assim, inclusive a maioria estão aqui atrás, né? E isso não me ajudava em nada nas provas objetivas, na verdade só tomava porrada. E aí, em 2014 eu entrei para o curso ênfase como tutor e fiquei até recentemente lá, na verdade. Fiz um cursinho anual que eu gostei bastante também, mas que também não foi o suficiente assim para a prova objetiva. Eu tinha um pega com a prova objetiva ali que era uma coisa de doido. Fiz várias provas nesse tempo todo, né? E Sempre dentro do mesmo foco? Qual concurso que você está estudando? então, eu comecei estudando para a magistratura federal e para o MPF, né? E magistratura federal só tomava porrada, assim, muita porrada mesmo. O MPF eu quase passei na primeira vez que eu fiz, né? Depois fiz em 2017, também fiquei muito perto, mas é o único concurso que eu estava meio próximo, assim, por conta do tipo de estudo, provavelmente, né? Mas, assim, sem nenhuma organização, sem nenhum método, nada, zero, só sem contato também com muita gente, né? Buscava dicas, mas ninguém... O pessoal falava, vai ler a lei seca, vai fazer questões, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E isso aí não ajudava muito, né? A gente tentava fazer de alguma forma, mas sem nenhum controle. Arthur, explica melhor, dá uns exemplos para mim. Como era essa sua rotina? Quando você fala assim, era desorganizado, eu não tinha método, eu escutava o que as pessoas falavam e tentava ali fazer do meu jeito, que na minha cabeça. Explica para mim como era exatamente o teu estudo nesse período. Então, ele mudou muito, para falar a verdade, né? Porque foi um período bem longo. Então, assim, eu iniciei com os livros fazendo resumos. Eu resumi a coleção inteira do Carlos Roberto Gonçalves, para você ter uma ideia, direito civil, tudo, todos os volumes. À mão eu resumia. E depois que eu resumi tudo isso, fiquei 2, 3 anos estudando em cima disso, eu fiquei estudando esses resumos. Só que não me ajudava em nada, eu ia fazer as provas e tomava porradas homéricas, assim, ficava longe mesmo. E depois disso, depois de muito tempo, fiz o cursinho, fiz o curso anual, daí deixei uma... Questões, você fazia questões? Fazia eventualmente, mas não... Não Não, tinha uma frequência. não estava na rotina. Lei seca, eu sabia que era isso praticamente. Eu achava que o livro só por conta seria suficiente no início, né? E Fazia revisão? não, a revisão era... É que o jeito que eu estudo, mais para frente talvez você vai perceber, eu estudo muito rápido, né? Hoje ainda, né? Então a revisão para mim nunca foi muito... Até hoje, na verdade, eu passo edital muito rápido. Então eu não sinto tanta a necessidade da revisão. Era o material errado mesmo, assim, sabe? Que eu percebo era isso. E depois mesmo com o material de cursinho, que eu acho que é muito bom, não é ruim o material, é que para mim não servia para ajudar a marcar o xizinho, né? E então como que era o estudo em si?
Eu pegava os resumos, ficava lendo, ou o material do cursinho, ficava lendo, separava durante a semana ali e ia para a prova. Depois de 2015 para 2016, que eu comecei a pegar jurisprudência, comecei a ver que ajudava também a fazer as provas, mas nada organizado, era aleatório. Um dia pegava constitucional, outro dia administrativo, depois civil, processo civil e o que vinha na cabeça, mais ou menos, né? Tentava fazer um esboço no papel ali, mas nada muito certo, sabe? E sem controle nenhum, zero de controle. Eu chegava para descobrir como eu estava na hora da prova. Esse que era o problema, né? E estudando por materiais que não eram focados na prova objetiva. Então tinha bastante dificuldade, né? Então não tinha um horário tipo, terça-feira eu vou estudar isso, constitucional, quarta eu vou estudar penal, era cada dia uma disciplina diferente e Sim, também não tinha o controle, né, de como você estava andando, se estava melhorando, se não estava bem, se estava melhor, ou seja, as medições você está falando, né? exatamente. Zero, Sem controle medir. zero. Só na prova mesmo e seja o que Deus Dava para descobrir no dia da prova. Cara, e como é que você se sentia nessa época aqui, né, nesses quiser. anos, esses 2 anos, quando acontecia tudo isso aqui, como é que você estava se sentindo em relação aos teus estudos? Como era que era o Arthur para acordar para estudar? Cara, foi uma época complicada, né? Principalmente no início, assim, sabe? Porque eu tinha certeza que ia dar certo isso daí, sabe? Eu cheguei a pegar algumas listas de livros na internet, do pessoal que falava, que usou, que passou e tal. E, meu, muito livro mesmo, assim. E eu falava para todo mundo, eu falei, meu, depois que eu terminar e começar a revisar esses resumos aqui, é impossível não passar, né? É quando eu comecei a tomar pau, eu falei, cara, tem alguma coisa, deve ser comigo o erro, assim, deve ser comigo, não é possível. A galera usa isso aqui, tá passando, deve ser eu que tô fazendo alguma coisa ou não é para mim, sei lá. Mas eu sempre imaginei que eu vou empurrando esse negócio e em algum momento eu vou achar o caminho, nem que seja na marra, sabe? Mas era ruim, era péssimo. Psicologicamente eu fiquei bem zoadaço mesmo, assim, para falar bem a verdade. Fiquei péssimo psicologicamente, tive várias crises de ansiedade absurdas, absurdas mesmo. Em audiência, cheguei a travar em audiência uma vez, quase tive um treco na audiência. E, Sério, conta isso pra gente, cara. nossa, tava trabalhando Que em. agora dá pra gente rir, né, Arthur? Graças a É, Deus, cara. Dá pra gente ainda tá, rir. ainda tá no caminho, né? Mas nós estávamos Como era trabalhando essa ansiedade aí? diferentes, cinco Aham. diferentes, estudando pra caramba. E num desses locais eu fazia algumas audiências. E eu fui para uma audiência, a testemunha da empresa estava mentindo descaradamente, e eu comecei a passar mal, porque eu estava na semana de uma prova, nem me lembro qual era, mas uma semana de uma prova que eu queria muito. E eu comecei a passar mal, meu coração começou a palpitar, eu falei, nossa, agora que eu vou, né? E levantei, bebi uma água, depois voltei, fui até tomar uns remédios assim naturais para ver se ajudava, mas cara, não ajudava nada. Era falta de controle, sabe? A ansiedade de querer acertar e o esforço existia desde o início, sempre existiu. Só que o resultado não aparecia. Então eu ficava maluco, que ficava assim estudando muito, 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 não via resultado e eu não sabia o que fazer, sabe? E depois de uma longa caminhada aí, a gente Olha faz. só, deixa eu só pausar aqui, porque realmente isso aqui, irmão, isso aqui Nossa, é um esforço incrível, bicho. cara, Incrível. Você pegar uma coleção inteira daquelas doutrinas de 500, 600, 1000 páginas, colocar num resumo, fazer as questões ainda que não tinham uma regularidade, mas você estava ali estudando, ou seja, você resumiu de uma maneira espetacular. O esforço que eu fazia, Roberto, era incrível, a vontade de acertar, e eu tenho certeza que tem muita gente vendo esse vídeo agora que deve estar se relacionando com você. Eu não sim, tenho dúvida, cara, eu não tenho dúvida. Olha só, aqui embaixo sempre a gente coloca os comentários lá. E se você está se relacionando com a história do Arthur, se você vem numa pegada que nem ele, estudando, querendo fazer e acontecer, e realmente está colocando sua energia porque você quer ser aprovado, cara, escuta o que a gente está falando aqui. Não é só o esforço, não é só a vontade, o querer. Existe um caminho, existe um método, existe uma forma de você chegar lá. Porque às vezes, por mais que a gente esteja fazendo tudo com muita vontade, isso aqui é hercúleo, né? Para mim olha a palavra, hercúleo, é um esforço assim gigantesco, mas até certo ponto desnecessário para marcar xizinho, tá? totalmente, totalmente. Então, preste atenção em como você está estudando, a maneira que você está fazendo,
Porque não é que isso aqui foi ruim, não é que ele jogou tudo fora, todos esses resumos aqui, eles são importantes, mas talvez não fosse o momento de fazer isso. E talvez não, existe forma mais eficaz e produtiva de você aprender. Então, pega esse exemplo aqui dele e começa a rever na sua história se de repente você não está cometendo algum desses erros aqui também, porque agora está chegando a hora de você mudar como ele mudou, né, Arthur? Cara, fantástico isso aqui, né? Eu acho que foi nesse momento aqui que deu um estalo em você. Qual foi o momento assim que você, tipo, nossa, cara, eu tô fazendo tudo que eu posso fazer, quero muito acertar, mas eu preciso mudar alguma coisa. E aí, como é que surgiu aí o Então, próximo? você não sabe, né? Acho que você vai até se surpreender quando eu contar isso daí. Mas um dos primeiros momentos que surgiu um estalo foi quando eu fui fazer uma prova de juiz federal, se eu não me engano, do TRF3, aqui em São Paulo. E um pouco antes da prova, eu chutei os resumos longe e falei, quer saber de uma coisa? Vou pegar a lei seca, vou pegar o Código Civil, vou ler essa bagaça inteira aqui na semana antes da prova, junto com as outras matérias, né? Mas a semana inteira antes da prova, eu vou ler o Código Civil inteiro, vamos ver o que vai dar isso aí. Eu fechei a prova de Direito Civil. Com os meus resumos da coleção inteira, eu acertava 40%, cara, 50% da matéria, da prova objetiva. Então, assim, quando eu vi, esse foi um dos momentos que eu falei assim, puta, eu tô fazendo muita coisa errada aqui, tô fazendo muita coisa errada. Mas isso também não foi o suficiente, entendeu? Esse foi um dos Então, primeiros estalos, mas assim, a gente permanece na... a lei seca do TRF foi Nossa, comparado aqui, né, com o resultado nossa. dos resumos aqui, talvez seja o ponto aí de alavancagem, né, em que você viu, Sim, nossa, o problema foi um não dos está primeiros. na minha vontade, no meu esforço, no meu querer, tá no uso inadequado do material, que não Totalmente. é o adequado para a primeira fase. A gente vai falar mais sobre isso. Você que está escutando aí, você pode dizer, mas Roberto, eu quero fazer uma prova dessa e tal. É claro que eu tenho que ler aqueles resumos. Eu não falo para você não ler. No método, eu nunca disse para você simplesmente pegar doutrinas e jogar fora porque elas não servem. A gente nunca vai professar isso porque isso seria até leviano. É claro que você vai precisar ter um conhecimento mais abalizado, mas esse conhecimento ele não te ajuda para marcar X. Esse Não, conhecimento não te ajuda para marcar X. E aí, quando o Arthur tá falando, ele reconheceu isso quando ele foi lá e fechou uma prova de juiz federal que vai realmente cobrar o básico, né? Em algumas matérias, em outras vai puxar um pouco mais, né? De repente, previdenciário ele vai esticar um pouco mais para a jurisprudência, você vai ter que ter um entendimento maior, além do uso da lei seca também, das leis 8.203, 212 e por aí vai. Mas isso, esse feeling você tira a partir da sua caminhada da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3, que é onde entra isso aqui. Fantástico, Arthur. E que mais? Onde foi? Teve outro momento de estalo desse, de virada de chave? Não, teve daí como eu te conheci, na verdade, né? Como eu te descobri. Na verdade, assim, eu não posso dar detalhes porque seria expor um outro coach no mercado, mas foi mais ou menos assim. Depois de bastante tempo e conversando com alguns amigos que estavam estudando comigo, eu comecei a perceber que alguns deles estavam indo muito bem quando eles começaram a focar em carreiras específicas e começaram a se especializar muito nas carreiras, né? E eu comecei a ver eles ir muito bem, começaram a destoar muito, assim. Eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu cheguei a fazer algumas provas de procurador na época e eu, sem nenhum controle também, sem nenhum método, estava chegando mais ou menos perto. Eu falei, cara, de repente eu tenho um tino aí para procurador e vou fazer um teste. Eu vou esquecer a magistratura federal e o MPF um tempo e vou migrar um pouquinho para a advocacia pública só para fazer um teste alguns meses, porque já que eu estou meio que mais ou menos ali, né, vai que, né? E saiu a prova de procurador da minha cidade, Sorocaba, Tatuí é onde eu trabalho, né, Sorocaba é onde eu moro. E, cara, essa prova eu queria passar, assim, de qualquer jeito possível e imaginável, assim, meu Deus. Antes de conhecer o método e tal. E assim, de novo, eu comecei a entrar em parafuso. Ansiedade explodindo, assim, absurdamente. Eu estudando tudo que é possível imaginar. Da lei seca também, já comecei a migrar, arrumando um pouquinho mais o estudo. Só que eu estava pirando já psicologicamente. Porque não tinha nenhum controle do que eu estava fazendo, não sabia como que eu estava, como que eu iria chegar na prova, né?
e eu busquei um coach que ia me ajudar, principalmente essa parte psicológica. E, cara, eu contratei ele, eu não me lembro exatamente, mas foi assim, uma semana antes da prova. E eu contratei ele especificamente para ele me ajudar essa parte psicológica, para que eu pudesse chegar na prova um pouco mais tranquilo. E o papo com ele foi tipo, meu, você tá fazendo só merda, cara, você tá fazendo tudo errado, essa ansiedade é porque você só tá fazendo cagada, então, tipo, você tá ferrado na prova de qualquer jeito, entendeu? Então, tipo, eu tomei um susto, eu falei, cara, meu, contratei o cara pra me ajudar e tomei uma puta porrada. No dia, no dia ele me fez uma proposta para que ele me ensinasse a estudar do início. Daí eu fui pesquisar como que era esse método dele e tal, ele ia me mandar para os livros de novo. Eu falei, meu Deus do céu, cara, onde eu... Para esses aqui? De novo. Para esses aqui? Nossa, não dá para entrar em detalhes, senão a pessoa pode se identificar. Não, Beleza. claro, e a gente não quer isso. Mas ele estava pedindo para você fazer justamente o que te tomou muita energia e tempo. E tipo assim, esse estudo que você fez do livro está errado, você tem que fazer de um outro jeito, que você vai decorar letra por letra. E, meu, eu ia me perder de um jeito que só por Deus. Enfim, no dia que eu tive essa conversa, ele me passou um orçamento para que eu fizesse o curso, né? E isso daí você não sabe. Eu não te conhecia até então. E nesse dia, cara, tirei o dia inteiro para pensar e não sei o quê, e eu sabia que estava, no fundo ali, eu sabia que estava errado o negócio, né? Que não ia me... Pode ajudar outras pessoas? Pode, mas não era aquilo que eu estava precisando. E o valor que ele me ofereceu, eu comecei a pesquisar na internet outras possibilidades, porque eu falei, meu, eu vou pôr dinheiro, só que eu quero alguém que me ajude, né? Alguém que me ajude de fato a avançar. E eu comecei a procurar na internet e na cara já apareceu o seu anúncio, e o seu anúncio foi o valor que ele me ofereceu pro dele. Exatamente o mesmo valor. Eu falei, cara, aí tem alguma coisa, assim. Eu sou cristão, eu achei, meu, tem alguma coisa que vou investigar mais. Daí eu fui ver qual era o marketing que você usava e tudo mais, o que você estava oferecendo no curso em si. Quando você falou, aumentar o percentual da nota objetiva em 3 meses de tantos por cento para tanto, eu falei, cara, é isso aí que eu preciso, apareceu na hora, é isso aqui, toma o dinheiro aqui, vamos por isso aí. E, cara, se eu tivesse ido para o outro, não que o outro seja ruim, nem nada, mas o que eu precisava apareceu naquele momento pelo mesmo valor. Eu falei, cara, não tenho a menor dúvida, vamos que vamos, é isso aí. Que história, cara, que história fantástica, muito Graças bom. a Deus. E você sabe, cara, que a gente aqui, né, e a gente vai falar mais sobre isso, já vamos... Gente, vocês que estão acompanhando aqui, eu sei que você deve estar gostando, porque eu estou adorando essa entrevista e mal começando, estou na primeira metade ainda que vai chegar a parte boa. Mas olha só, a gente aqui sempre partiu do pressuposto que o aluno, e você que está escutando, né, você que ainda está na jornada, de repente você está com poucas matérias, 2, 3 matérias, vou perguntar para tu também como é que ele começou, mas principalmente entenda isso, né? A gente vê muito, Arthur, o pessoal preocupado em fazer segunda fase, a galera se preocupado com isso aqui, quando ele ainda não está conseguindo marcar o xizinho, né? Assim, colocar literalmente os bois na frente do teu... O carro na frente dos bois, e isso não te ajuda, porque isso pode criar em você até meio que assim, uma resistência, de repente ter que passar por um momento de crescimento espiritual, como eu sei que você passou, mas talvez até de forma desnecessária, porque se você segue o 3.1, se você começa primeiro se preocupando com a prova objetiva, criar uma base teórica, né? Realmente parar para estudar lei seca, entender a questão da organização, do controle de medições, de entender o seu caminho, você vai naturalmente evoluindo. É uma escadinha. Você está na primeira fase, vai para a segunda fase. Por isso que o método ele é dividido em 3 fases. Para permitir que o aluno cresça junto com o próprio conteúdo, vá acumulando conhecimento e vá sedimentando esse conhecimento, porque essa base ela vai ser super importante para ele enfrentar materiais como esses aqui e ter maturidade intelectual para enfrentar uma segunda fase, no caso das provas de carreira, ou mesmo uma prova subjetiva, porque o cara vai ter que escrever, de repente, numa prova de analista, enfim, seja qual for o seu concurso. Então, assim, super importante esse seu relato, meu velho, porque a gente está conseguindo entender exatamente o caminho, né, que te trouxe até aqui, e eu fico muito feliz de que o nosso anúncio chamou a sua atenção, porque para mim, você imagina se eu chego para você e falo assim, se um anúncio fosse, olha, estude comigo que eu te levo até a oral. Cara,
eu não quero chegar até a oral porque eu não estou conseguindo passar da objetiva. A objetiva tem que ser o primeiro estágio, tem que ser o primeiro objetivo, tem que ser a sua meta. Então, você que está escutando aqui essa nossa estudo de caso, fica com isso na cabeça. Você não tem que se preocupar com o objetivo, com manuais longos, até você estar numa fase 2 ou 3 e estar passando em primeira fase. Concorda comigo, meu mano? 100%. Que bom, fico muito feliz. Vamos virar a página aqui, né? Então, fazendo só esse resumo do início, né? Do teu início, estudou muito tempo sozinho, de forma aleatória, fez muitos resumos, doutrinas clássicas, depois frequentou um cursinho, mas se sentia desorganizado, sem um método, não fazia questões de revisão com frequência, fazia ali perdido uma vez ou outra, não tinha também um horário, né, de disciplinas fixo, também não controlava, né, o avanço dos estudos, o quanto ele estava melhorando, se estava melhorando ou não, deixava para descobrir no dia da prova, né, sentia-se ansioso, travou a audiência, e quando deu o estalo foi quando ele percebeu que precisava focar na lei seca e não nisso aqui para passar na primeira fase, e fechou uma disciplina inteira numa prova de magistratura. Foi quando colocou o foco e contratou, mas descontratou um coach e aí veio para dentro do Eu Te Ajudo a Passar. Fico feliz que eu tenha tomado essa decisão. Fantástico. Vamos para a segunda etapa agora, que agora eu quero saber, meu irmão, o que aconteceu depois? O que levou você a... Primeiro, você já comentou aqui com a gente, Roberto, acreditei muito, era isso que eu precisava, eu sabia o que eu queria, que era a parte objetiva e aumentar meus percentuais de acerto. E quando você entrou no programa, né? Você teve alguma dificuldade de adaptação com o método? Como é que foi o seu primeiro contato, as aulas? Conta pra gente como foi essa caminhada, desde o comecinho ali das aulas, e, enfim, o contato com o 3.1. Cara, eu entrei ansioso ainda, porque ainda estava pilhadaço ansioso, né? E acho que igual a todos, querendo tudo de uma vez só, o mais rápido possível. Mas eu entendi e concordei depois que eu vi toda a sequência lógica da coisa, né? Mas eu não tive muitas dificuldades, não. Na verdade, fez muito sentido para mim, sabe? E quando eu coloquei em prática, no primeiro dia eu já vi o resultado em percentuais. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, só vou fazer isso aqui e o resto é o resto. Mas não tive dificuldades, achei que fluiu muito bem. O grupo, o pessoal sempre ajudava a tirar algumas dúvidas e tudo mais. Mas comigo foi muito... Na verdade, eu não sei nem explicar, porque para mim só foi assim, eu só peguei uma ferramenta aqui, uma ideia aqui, outra aqui, encaixei e automaticamente o negócio já deslanchou, entendeu? Então eu não fiquei assim muito preocupado com tantos detalhes. Eu só falei, vou pegar isso aqui, vou pôr em prática e vou ver. Na hora que eu peguei e coloquei em prática, já começou a acelerar muito, sabe? Daí eu falei, é isso aqui, vamos embora, sabe? Arthur, eu não sei se, talvez, né, porque como você é aluno da casa e você tem muito contato comigo, vai continuar tendo, colocar em prática, irmão, significa uma coisa para mim e que eu peço, você sabe, você que está vendo o nosso vídeo aqui, você sabe que eu falo para você, falei para você na primeira aula do curso e estou repetindo aqui agora. O colocar em prática é como a gente fala assim, tenha a mente aberta para o método. Se permita usar o que eu peço para você usar, porque muitas vezes eu vejo os alunos com resistência em fazer do jeito que a gente pede para fazer. Porque, de repente, ele ainda está preso ao passado dele. Ele está preso ao que ele já tentou fazer e não trouxe resultado. E tentou com muita garra, com muita energia, com muita vontade, mas, às vezes, gente, não é questão só de querer. É como a gente está falando aqui. Eu estou tentando abrir o seu olho. O cara está aqui do meu lado, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, eu não sei onde é que vai ficar esse vídeo, mas ele está aqui comigo nesse vídeo, nesse estudo de caso, para mostrar para você, cara, abre a sua cabeça. Você está dizendo, então, que você entrou para o método, colocou em prática, assim, de olhos fechados, confiou e se jogou de cabeça. Eu não sei se você vai lembrar, mas eu mandei até uma mensagem na época, eu falei, coach, se você falar para eu estudar na esquina, com um abacaxi na cabeça, com o livro na mão, eu estudo. Fala o que você quiser aí, que eu só vou fazer e vamos ver o resultado, entendeu? Então, o negócio foi assim, óbvio que nem... como eu disse, tem algumas coisas que eu acabei adaptando, porque cada pessoa estuda de uma maneira. Eu estudo muito rápido, como eu falei. Então, assim, por exemplo, a revisão, para mim,
eu não consigo revisar se eu ler 50% do conteúdo, 100% do conteúdo, porque em 2 semanas eu passei o edital inteiro, entendeu? Então, se eu vou ler a metade do conteúdo eu estou no mesmo dia que eu comecei, sabe? Deixa eu só fazer uma As pausa aqui. coisas. Você conseguiu ter essa velocidade, porque, na verdade, gente, não se esqueçam de onde ele vem. O Arthur ele não chegou no 3.1 zerado, Ah, sim. né? Ele já tinha uma grande bagagem, isso aqui tudo estava acumulado. O problema é que isso aqui não trouxe resultado. Ele estava ali batendo na trave toda hora e não estava conseguindo a aprovação em primeira fase. E quando ele começou a colocar em prática, por que ele fala assim, Roberto, eu adaptei e tal, porque eu tinha um estudo muito acelerado. Quantas matérias você começou, você lembra? Eu estudava todas da magistratura federal, se não me engano, são 15. No 15. método, depois do nivelamento, você ficou com quantas fases 2 e 3? Fui para 6, que são as principais da advocacia pública. 6 na fase 2 ou 3 e já começou praticamente com o edital inteiro. E todas que eu comecei na fase 2 ou 3 já. Então, na verdade, já comecei um pouco mais acelerado. Por isso que a velocidade. Então, tudo que a gente fala aqui é para você também fazer os seus temperamentos e verificar onde Claro. você está, né? Você não pode tomar tudo que a gente fala com uma verdade absoluta, mas tem coisas aqui que você precisa começar a perceber como que você está. Não, mas eu não estou igual ao Arthur, porque eu não tenho 2, 3 anos estudando que nem ele tinha quando começou aqui no curso. Eu estou começando agora. Ótimo, é bom que você vai sempre no caminho certo aqui, no caminho do 3.1. Se você já tem mais bagagem e está nesse momento aqui, ó, e assim, sabe, Arthur, tô sendo até insistente com isso, porque eu realmente acredito, o 3.1, ele tá fino, cara. Claro. Ele tá fino. Ele tá ajudando pessoas que estão começando, ele tá ajudando pessoas que já têm muita bagagem, porque ele respeita o conhecimento do aluno, seja ele um conhecimento já avançado que está batendo na trave, seja ele um conhecimento mediano, seja ele um conhecimento de iniciante. O iniciante ele vai trazer a confiança do aluno na medida que ele vai passando as fases e aumentando os acertos. E vai vendo que ele está aprendendo, que está ficando, tem um conhecimento consolidado. O avançado, ou que está ali, o mediano, o aluno que já está com conhecimento acumulado ali também, ele vai o quê? Respeitar na medida em que tem as fases para que ele possa avançar. Não fazer ele retroceder e ele voltar para o começo como se ele não tivesse um esforço passado, prévio. A gente respeita a sua individualidade e o quanto você já estudou, que não poderia ser de uma maneira contrária. Eu jamais pediria para você estudar o que você já sabe. Só que para a gente saber o que você sabe, que muitos chegam aqui sem nunca ter feito, né, um nivelamento, sem nunca ter tido esse momento de organização, a gente precisa aplicar o 3.1. E aí você já saiu com 6 na fase 2, já estava com praticamente 100% do edital sendo estudado. E aí, como é que foi esse encaixe dessas peças? Quais foram as aulas, as técnicas? O que você mais gostou que você, quando aplicou, já estava ali rendendo? Como é que foi? Cara, para mim, assim, o que eu poderia pegar, assim, do curso, 3 ferramentas e falar assim, ó, cara, é só essas aqui que, para mim, já valeu a pena, entendeu? A planilha, porque a planilha, para mim, foi um negócio que abriu o mar, assim, sabe? Porque com a planilha, hoje mesmo, se eu quiser, eu abro aqui, eu consigo ver como que eu tô. Isso eu deixava para ver na hora da prova. Então, isso era uma tragédia anunciada, né? Então, assim, a planilha... na verdade, eu peguei essas ferramentas, só foi colocar em prática, que nem eu falei, de uma semana para outra, a minha nota começou a sair disparando. Então, assim, a planilha, a questão dos simulados, e principalmente quando você explica bastante a questão do material certo, né? De você estudar o material certo para a prova que você vai fazer. Por muito tempo, eu estudei por materiais errados. Não errado, mas que é difícil falar que o material é errado, mas o material não tão indicado, né? Então, assim, eu foquei nisso, eu falei, quais são os materiais que o coach indica? Falei, bom, vou pôr em prática isso aqui para o meu concurso. E uma coisa que eu fiz também, que eu reputo que foi essencial, foi me especializar absurdamente na prova que eu ia fazer. Ao ponto, assim, me especializar muito mesmo, para saber o que de fato cai, conhecer o edital mesmo. Então, assim, quando eu coloquei isso, planilha, com os simulados e o material certo, saiu desembestando, assim, sabe? Não tinha o que fazer. Eu sabia que a ansiedade
desapareceu num toque de mágica, porque eu sabia que não importava o que fosse acontecer, era só aplicar que já era. Isso é super importante. Eu ia chegar nessa pergunta, mas você já antecipou. Aplicando a planilha, fazendo simulado, especializando com material indicado para a sua fase de estudo em cada disciplina, né? Que o 3.1 vai fazer isso, ele vai respeitar onde você está e ele vai ao mesmo tempo indicar, ó, você está nessa fase, estuda por esse, você está nessa fase, vai ficar com esse aqui, né? Com um foco Sim. maior aqui. Você já falou aí, cara, como é que foi essa coisa? Por que que essa ansiedade sumiu, assim? Como é que foi esse processo? Cara, assim, quando eu fiz o teste de nivelamento, eu vi minhas... Eu até conversei no grupo lá também, mas são muitos alunos. Quando eu entrei, eu tinha a ideia de que eu era muito bom em direito administrativo, porque eu lembrava de uma prova que eu tinha fechado também, de direito administrativo. Daí eu falei, não, direito administrativo para mim é tranquilo, eu fechei a prova da magistratura federal. Daí eu fui fazer o teste de nivelamento, direito administrativo estava em 70%, e constitucional estava em quase 90%. Eu falei, meu Deus do céu, por quê? Porque eu não tinha esse controle. Então, esses detalhes, quando eu comecei a ver a mudança de uma semana para outra da nota já aumentando, para mim foi aí que a ansiedade acabou. Porque eu comecei a ver que, meu, agora o negócio, agora eu estudo e eu vejo o resultado, é diferente. Porque é foda, vamos falar bem a verdade, é foda você estudar e você não vê o resultado, entendeu? Você estudar pra caramba, estuda, e sua nota não aumenta, você fica estagnado ali. Quando você estuda e vê a evolução com as planilhas, com os simulados, cara, aí não tem por que ficar ansioso, porque eu sei que, por exemplo, eu consigo fazer até uma projeção. Eu consigo ir para uma prova hoje sabendo se eu tenho realmente chance de passar ou não, né? Eu sei que Eita. eu estou em constitucional, administrativo, civil, processo civil, etc. Antigamente não, eu ia lá e ia descobrir na hora, né? Então isso aí desapareceu com ansiedade. Hoje em dia eu sei, hoje eu sei como que eu estou em constitucional, administrativo, civil, processo civil. Pode ter uma mudança no dia da prova? Pode, lógico que pode. Mas a média, na verdade, nunca teve essa mudança. Sempre fica ali, bate bem em cima do simulado mesmo. Mas no dia, de repente, pode ter alguma variação, mas isso aí dá muita tranquilidade, sabe? Para falar bem a verdade. E só por essa tranquilidade já vale o curso. Pode ficar em paz aí. Quem está ouvindo, coloca em prática. Só coloca em prática, não fica enchendo o saco, não. Coloca em prática que você vai ver que... O negócio que eu falei que eu adaptei é como o Roberto falou, é porque eu estudo há muito tempo. E tenho tudo mastigado. Eu tenho um livro aqui, por exemplo, esse livro aqui está extremamente mastigado. Assim, para eu ler ele é muito rápido. Então, assim, se eu fosse dar alguma sugestão para quem está iniciando, só coloca em prática tudo, entendeu? Aos poucos você vai ver que, de repente, você tem uma ferramenta que você prefere, tem uma que você vê que você não está encaixando tanto, mas só coloca em prática tudo e aos poucos vai fazendo os ajustes que você mesmo vai vendo por conta própria, né? A planilha te dá condições de fazer o que você quiser. É basicamente, não tem como escapar. Perfeito, cara, perfeito. E assim, você falou de uma coisa que a gente chama tanta atenção, né? Que é essa palavrinha aqui. É o Nossa, direcionamento, é a clareza para você entender assim. E aí tem aquela questão também do aluno entender a maturidade. Você não claro. pode estar com matérias na fase um e achar que vai para a prova fazer 80% que você vai passar. Você tem que ter a tranquilidade. A tranquilidade, Arthur, para mim, como você falou, da maneira como você falou, Roberto, eu conseguia ver os resultados e sabia que a ansiedade estava sob controle porque eu tinha uma projeção de como eu iria naquela prova. Por quê? Porque a minha planilha indica para mim o quanto eu estou acertando dentro daquela disciplina, dentro daquele assunto. Então, você que está escutando a gente, você tem que ter essa realidade pé no chão, firmeza, para entender que se você está com fase 1, 3, 4 matérias, está no começo, não é o momento de você fazer prova. Não é o momento de fazer prova. Eu falo isso para vocês e estou registrando aqui de novo, porque você tem que ter a tranquilidade, porque você vai se machucar, você vai se magoar. Se você não souber o que você está buscando nessa prova, não é que você está totalmente impedido de fazer prova. Mas assim, entenda uma coisa, você não está com um monte de matéria fase 2 ou 3, ainda você não está em ponto de disputa, mas você vai chegar lá. Se você tiver essa tranquilidade, seguir o conselho aqui do Arthur, aplica o método e caminha dia a dia, semana a semana, mês a mês, vai mudando as fases, fazendo simulados, vendo a sua própria evolução. E eu acho isso super importante, Arthur. Eu acho que o concurseiro ele precisa achar
uma forma de entender que o processo de acúmulo de aprendizagem, de conhecimento para chegar no resultado final, ele tem que ser valorizado. Ele não pode desmerecer as pequenas vitórias, né? As vitórias que o Arthur, Roberto, minha ansiedade sob controle, via meus resultados, eu tinha uma projeção para a prova, isso me dava tranquilidade, que eu sabia que só dependia de mim. E só depende de você. No fundo, a sua aprovação só depende de você. Aí você vai ter que colocar as horas, colocar o 3.1 para funcionar e, principalmente, não se deixar levar pelo afã, pela ansiedade de querer passar logo, porque eu tenho que ir para amanhã, porque eu preciso. Cara, concurso público não é uma corrida de 100 metros. A gente está cansado de falar isso aqui. É uma maratona. Se você está no começo, você está no começo. Se você está no meio, está no meio. Se você está na fase final aqui, está na fase final. Está ótimo. Mas entender o que cada ferramenta do curso te traz e aplicar isso é essencial para você ganhar toda essa tranquilidade e com calma a gente faz as coisas melhor, né, Arthur? Sim, com certeza, com certeza. E assim, quando você tem, hoje, por exemplo, eu deixei de fazer uma prova esses dias, porque eu até estava inscrito, mas eu analisei a minha planilha e, cara, eu vi que tinha várias matérias que eu não estou estudando hoje. E eu fiz uma conta, eu falei, cara, mesmo se eu gabaritar essas que eu estou estudando hoje, vai ficar difícil para eu conseguir concorrer, então eu nem vou. Peguei depois, fiz em casa, serve como simulado, em casa tranquilo. Mas a clareza chega ao ponto disso. Em compensação, agora eu vou fazer uma prova que cai as matérias que hoje eu estou estudando, pô, eu tenho certeza que posso não passar, mas vou estar entre os primeiros, ou vou disputar. Então, a clareza, você saber o nível que você está em cada matéria, te ajuda muito a tomar decisões para evitar de gastar dinheiro à toa, fazer uma viagem à toa, focar, de repente, numa que você realmente consegue ter uma chance muito maior, né? E aí por diante. E não se frustrar, né, meu irmão? Sim. Porque, assim, a não ser, foi como eu disse, só para a gente fechar esse ponto. Se você tiver a maturidade de entender, eu estou indo para testar, por exemplo, o meu emocional, estou indo para fazer a minha primeira prova, que eu nunca fiz, eu não sei como Sim. eu não sei como é estar lá no meio dos candidatos, eu quero me testar, eu quero testar as matérias que eu estou estudando. Opa, eu estou com 2, 3 matérias fase 2 ou 3. Eu sei que eu não tenho chance de aprovação, mas nessas que eu estou estudando, eu quero ir bem, eu quero provar para mim mesmo que eu estou com a preparação correta, que eu estou seguindo o método certo e estou fazendo o que eu preciso fazer. Porque aí é uma questão de tempo, é uma questão, aí vira uma questão de se eu vou passar para quando eu vou passar. E isso é muito bom, né, cara? Conta aí pra gente dos teus resultados. Só para complementar isso daí, Roberto, que você falou, além disso que você comentou, se, por exemplo, alguém vai fazer uma prova só para testar, é importante perceber e não só fazer a prova e testar, mas de repente ver por que errou. Daí eu digo isso porque eu pego para o meu caso. Eu me especializei ao ponto, isso aí me ajudou bastante, de conhecer tão bem a banca que eu sei que, por exemplo, a banca que eu estou fazendo, se ela vai cobrar ou não jurisprudência. Então, o aluno tem que ter em mente isso aí também. Porque, de repente, ele vai fazer uma prova para testar, só que ele toma pau numa disciplina que ele está bem no simulado, só que, de repente, caiu jurisprudência. Mas na prova dele não vai cair. Então, ele não está mal, né? Na verdade, nem adianta ele estudar jurisprudência, você não vai cair na prova dele. E aí por diante. É bom ver, não só testar, mas ver, de repente, o porquê que você tirou aquela nota. Por que você foi mal? Às vezes, o resultado mascara, né? A gente pensa que foi mal, mas na verdade é porque a banca era diferente. Pô, mas você está estudando para uma outra banca. Enfim, ter mais cuidado com esses detalhes para não ter um diagnóstico errado, né? Isso é importantíssimo, porque às vezes ele está na fase 2 ou 3, mas aí vem numa prova e não consegue performar como ele estava performando dentro, Exatamente. né, do simulado, do nivelamento, ou dentro da própria planilha, que a planilha diz como você está. Então, e aí você só consegue isso através disso aqui, cara. Clareza. Né? E nas aulas a gente busca trazer isso para vocês. Vocês precisam ter tranquilidade para analisar. Frieza. Nossa, Roberto, mas eu estudei tanto para aquela prova, eu achava que ia passar. Tá, mas eu também fui reprovado várias vezes. O Arthur também tá aqui para contar a história de sucesso dele, depois de também tomar muito na cabeça. Então, assim, faz parte você ser reprovado. Você não vai ser aprovado sem antes ser reprovado. Bota isso na sua cabeça. Isso faz parte da vida do concurseiro. Se você não tem a capacidade de lidar com a reprovação, talvez você esteja muito novo para fazer concurso, ou talvez não seja isso para sua vida. E eu tô falando com a maior sinceridade. Porque concurseiro tem que ser bicho
sabe, pele de jacaré, irmão. Você tem que vestir a roupa e entender que você vai ser reprovado para você conseguir a sua aprovação. Mas também, quando você consegue ela, Arthur, como é que Nossa, ficam as coisas? Como é que tá se sentindo? Conta pra gente o seu resultado aí, cara. cara, assim, não tem nem palavras, é inacreditável, né? E eu fiquei em segundo nessa prova, mas quando eu, quando eu fiz a prova subjetiva, eu entreguei a prova para fiscal, eu já tinha feito tudo que tinha que fazer na peça processual, né? E eu falei para ela, bom, não tenho mais o que fazer aqui, entreguei a prova. Quando eu entreguei a prova para ela, eu esqueci que eu lembrei que eu tinha esquecido de colocar o valor da causa na ação. Então, na verdade, se eu tivesse colocado o valor da causa na ação, eu teria ficado em primeiro. Mas, beleza, faz parte do processo, né? Tinham duas vagas, entrei, isso que importa. Mas, cara, é uma sensação inexplicável, só quem passa mesmo, né? E o concurso é bom porque ele traz algumas surpresas, né? Diferente da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada, de repente, você entra hoje com um salário de R$ 1.000, a regra é que você fique um bom tempo ali, etc e tal. O concurso muitas vezes acontece de você entrar ganhando X e amanhã, no outro dia, já vem uma lei nova, tem um reajuste, e isso daí acontece bastante. Já vi acontecer várias vezes, e isso é algo bacana. Às vezes a gente olha um concurso que não tem um salário muito grande, mas você vai ver tem honorários. O concurso tem essas coisas, a gente tem que ficar esperto, né, com as oportunidades que aparecem. Mas, cara, muito feliz, assim. Tenho escritório, o meu é meio período, então eu posso manter o escritório, entendeu? Então, para mim, tá perfeito, para falar a verdade. Melhor que tá é impossível. Um local com bastante estrutura. Cara, sem palavras, perfeito. Fantástico, irmão. Aí, segundo lugar, aprovado, procurador legislativo do município de Tatuí, em São Paulo. Pode advogar e tá mantendo as duas coisas ali dentro de casa, pertinho de sua casa. Sim. Perto, vou de carro, tranquilo. Dá tempo de continuar estudando, então, cara, tudo maravilha, perfeito. Sem palavras mesmo, assim. Já Vale recebeu, já recebeu o primeiro contra-cheque? Recebi antes do dia 30, nem tinha fechado o mês, já recebi. E eu nem vi, estava trabalhando lá, chegou o diretor e falou, ó, já caiu lá. Falei, nossa, Fantástico. nem sabia. Fantástico, cara. Parabéns, Bacana. irmão. Cara, bom demais. Tô felizaço por você. Que bom que você não só tá aqui para testemunhar, né, e mostrar o teu caminho, a tua jornada de sucesso, a tua história. Eu tenho certeza que ainda virão outras aprovações. Fica tranquilo um pouco aí também, né? Vai curtir um pouco, Ah, tá? é. Retoma, aplica o 3.1 para qualquer prova que vai dar certo, né? E eu fico muito feliz aí pelo seu sucesso e, claro, agradecer pelo seu tempo, disponibilidade de estar aqui com a gente hoje para contar a tua história, que eu tenho certeza que você vai inspirar muitos alunos aqui dentro também e pessoas de fora que não conhecem ainda essa história para ver que, cara, existe um caminho, existe uma forma de ser feito, não é fazer de qualquer jeito, porque se fosse de qualquer jeito todo mundo passava. Talvez você consiga o resultado do Arthur e consiga também ir além também, né? A gente não está aqui Claro. para porque tem que ser procurador, porque tem que ser juiz. Você vai escolher o teu cargo e fazer de acordo com o que você quer, porque o método ele é aplicável, adaptável para qualquer concurso, para qualquer estudante, em qualquer fase de estudo. Seja você, quero um nível técnico, quero um nível médio, quero ser juiz, quero ser aquilo, carreiras fiscais, porque é um método que traz você e chama você para a realidade e te dá clareza para direcionar para onde você precisa, para mostrar para você o caminho a partir dos seus próprios resultados. Não porque alguém chegou e fez sua planilha, não porque alguém chegou e te disse que era assim. Não, é porque você está pisando com os pés no chão, entendendo que você está na fase tal, tal e tal, e você precisa disso, daquilo outro. Então, acho que talvez seja a grande sacada do 3.1. Sem dúvida. Eu que agradeço, porque, na verdade, é, é muito mais um agradecimento por minha parte do que sua, porque, cara, me ajudou muito. Não consigo, como eu falei, não consigo mensurar, porque hoje eu não, assim, não tenho dúvidas que eu consigo, se eu continuando, estudando, eu consigo avançar. Para mim, esse é o grande ponto, sabe? Antes eu estudava, e estudava, e minha nota
não aumentava, sabe? Hoje aumenta. Então, só por isso aí já valeu. O resto, tipo, não tem problema. O esforço não tem problema. A gente sabe que vai ter que ter e tudo mais. O importante é estar avançando e conseguir ver que você avança. Porque aí, meu amigo, vai embora, né? Não tem como avançar sem estudar também, né? Mas o grande problema é estudar, estudar, estudar e não avançar. Isso é o que judia, né? Bastante. Dói, dói. Nossa. Fazer algo e não ter resultado dói. Eu sei bem o que é Nossa. isso. A gente passou por isso, meu irmão. Seja bem-vindo à carreira. Bom demais ter Obrigado. mais um aluno aí aprovado. E eu espero que você tenha gostado aí desse nosso estudo de caso com o Arthur Fontoura de São Paulo. Irmão, muito obrigado mais uma vez. Fique com Deus e vamos para Vocês cima. também. Você que está assistindo aí, vai construir a tua história, vai estudar, que ele acabou de dizer a fórmula, né? Também não adianta não estudar que não vai ter resultado. Estuda, senta, método para cima que você vai também ser aprovado. Um abraço. Valeu, Arthur. Valeu, coach. Um abraço. Cara, show de bola, irmão. Peraí, deixa eu interromper logo isso aqui.